Pronto, começou a gravação, Paulo. Ok. Pegamos o livro Pão Nosso, é o capítulo 1, Mãos à Obra, e diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. E em seguida vem Emmanuel, através do nosso querido e saudoso Chico Xavier, dizendo assim: a igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes quando Paulo lhe escreveu a observação aqui transcrita. O conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros do Peloponeso, mas podemos insular o versículo e aplicá-lo a certas situações dos novos agrupamentos cristãos, formados no ambiente do espiritismo, na revivescência do evangelho. Quase sempre notamos intensa preocupação nos trabalhadores por novidades em fenomenologia e revelação. Alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõem de médiuns adestrados. Por quê? Médium algum solucionará, em definitivo, o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita à frequência mecânica de muitos a um centro qualquer, simplesmente para assinalarem o esforço de alguns poucos. Convençam seus discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Ninguém alegue a ausência de novidades quando vultosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade, no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar de que já sois detentores, e colocai mãos à obra do bem e da luz no aperfeiçoamento indispensável. Aí está, Jesus, a nossa página, tão direta para as nossas atividades, o nosso posicionamento diante desta doutrina de amor e de luz que nos envolve, diante das oportunidades que temos, das mais variadas, na casa espírita, no movimento espírita e onde quer que venhamos a estar, no trabalho, na família, na rua, na condução, pois sabemos, Jesus, que tu és o caminho, a verdade e a vida, e não há outro caminho senão o que nos ensinar. Sê conosco, Senhor, fortalecendo em cada um de nós esta vontade maior de engrossarmos fileiras em tua direção, nos tornando, como diz Allan Kardec no final do livro A Gênese, sermos realmente partícipes da transformação desse mundo para um mundo melhor e para um mundo mais feliz. Envolva todos nós que aqui estamos, Jesus, e que a nossa reunião administrativa do nosso 29º Conselho Espírita de Unificação se faça sob o teu amparo, sob a tua inspiração e sob a tua luz. Envolvamos todos, agora e sempre, o nosso companheiro Roberto, que fará uso da primeira parte da nossa reunião, com esse trabalho maravilhoso que é o da comunicação, e que estejamos todos integrados, envolvidos neste trabalho de amor e de luz. Graças a Deus. Muita paz para todos nós. Graças a Deus. Então, nós vamos passar direto, né? Pelo que eu entendi, a palavra ao nosso companheiro,
O Roberto. Saudade, Roberto. Saudade, eu Muito já estou aqui legal te ver, querendo te te ouvir. fazer um convite para amanhã você falar sobre o encontro do Esperanto lá na sala da comunicação, mas depois a gente conversa. Tá joia, tá joia. A satisfação te ouvir de novo. Fique à vontade, mas vamos te avisar aí quando o tempo acabar. É muito bom. Queridos, então olha só, a gente vai conversar. Podem interromper, podem falar. O ideal é que hoje nós estivéssemos no presencial, numa roda, para que a gente pudesse estar se olhando, conversando, trocando, porque esse assunto de comunicação, todo mundo tem muitas histórias, muitas vivências, muitos exemplos, seja até no movimento espírita, na vida, e é muito gostoso essa troca, né? A gente poder se ouvir. Eu trouxe bastante conteúdo, eu não sabia mais ou menos como é que ia ser, mas talvez a gente tenha muito mais para trocar do que para ouvir. Então, a gente vai tentar fazer esse exercício. Eu não sei quem é que pode fazer, então, acho que a Emília pode fazer a projeção, Emília? Isso aqui. Isso aí. Perdi aqui tudo. Então, gente, essa imagem aí é uma imagem até muito institucional, tá? De comunicação. Mas comunicação é isso, é união, é integração, é troca, é construção coletiva. Tudo isso é comunicação. E hoje a gente vai fazer uma atividade que a gente chama de atividade de orientação, né? São momentos onde a gente vai ter um espaço no movimento espírita para que a gente possa ouvir a orientação das obras básicas, orientação dos mentores. Mas, sobre orientações, existe um tema, um tema sobre o qual nós não precisamos mais de orientação. Vocês sabiam disso? Nós, espíritas, a gente precisa de orientação de tudo, mas Paulo falou que tinha um tema que a gente não precisa de orientação. Vou pedir para a Lília passar o próximo slide. Então, no Fonte Viva, o Emmanuel destacou essa frase de Paulo. Quanto, porém, a caridade fraternal, não necessitais que vos escreva, porque já vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Paulo. Então, há 2000 anos, os trabalhadores do Cristo, né, Paulo, conversando com eles, já sabia o seguinte: olha, eu posso orientar vocês, eu posso trazer qualquer orientação. Agora, sobre caridade, eu não preciso de orientar nada, porque vocês já estão instruídos, né, que vos ameis uns aos outros. Isso não tem discussão, isso já está claro, isso já tá presente. Infelizmente, quanto a gente ainda precisa dessa instrução. E aí a gente fica imaginando como é que seria fazer um trabalho de comunicação se essa instrução já estivesse firme e robusta nos nossos corações, né? Onde a gente já se amasse, onde o amor já fosse tão grande que a nossa comunicação fluísse através desse amai-vos uns aos outros. Então, o trabalho da comunicação no movimento espírita, ele precisa que os trabalhadores estejam atentos a essa base que Paulo traz para a gente, que é do amai-vos uns aos outros. Então, toda ação de comunicação que a gente vai fazer exige que, como trabalhador espírita, a gente já esteja com isso sedimentado, né? E aí, pedir para a Lilian passar o próximo slide. Tem muitas outras coisas para a gente sedimentar. Jesus também falou o seguinte: nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, como é que a gente reconhece os discípulos de Jesus, né? A gente olha aquele grupinho ali, olha como eles se amam. São os discípulos de Jesus. Olha o amor que eles transmitem uns aos outros. São os discípulos de Jesus. Também na comunicação, se nós queremos ser discípulos de Jesus, esse amor tem que estar sendo transmitido de forma essencial. Então, uma das características que a gente pode identificar a comunicação espírita, a comunicação dos discípulos de Jesus, é o amor que está presente nessas comunicações. E vamos prosseguir.
E aí Kardec nos traz 2 mandamentos. Ele diz o seguinte: espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Mas o primeiro é o amor. É curioso quando as pessoas falam assim, a doutrina espírita é a doutrina da razão. É a doutrina da razão, mas também é a doutrina do amor, da instrução. Então, quando a gente vai fazer todo o trabalho de comunicação, por que a gente precisa retomar essa base? Porque muitas vezes as pessoas pensam que a comunicação é uma coisa só técnica, né? É só um trabalho técnico ali de mensagem, chama alguém que saiba usar tecnologia, mas e o amor, né? Como é que fica o amor nisso tudo, né? Alguém aí falou de uma pessoa que é um representante de casa espírita que não tem WhatsApp, né? Primeira coisa que eu já pensei foi assim: poxa vida, como é que ele vai fazer se ele não tem WhatsApp? Mas cadê o amor para compreender essa pessoa também, né? A gente tem que ter tudo isso. Então, se a gente trabalha o amai-vos, a gente vai vencendo as barreiras. É claro que a gente também quer que ele nos ame um pouquinho mais e instale o WhatsApp também no celular dele, né? Mas a gente vai trabalhando essas questões todas. Por que isso? Porque o Jones pediu para a gente falar um pouco sobre as responsabilidades da comunicação, principalmente nos ruídos que a comunicação pode causar, né? Nas consequências das mensagens. Na origem da grande parte dos problemas de comunicação que nós temos, não estão apenas os ruídos da comunicação. Estão o quê? A falta de entendimento do amai-vos. Porque se a gente colocar o amor primeiro, como ponto principal, nosso primeiro passo em todos os nossos trabalhos no movimento espírita, aí a gente vai vencendo uma série de barreiras. E vamos prosseguir, pedir para a Lília passar o próximo slide. Então, comunicação a serviço do movimento espírita e comunicação a serviço do espiritismo. A comunicação está a serviço de quem? Né? A gente precisa pensar. Está a serviço do movimento? Sim. Está a serviço do seu? Sim. Está a serviço do centro espírita? Sim. Está a serviço de uma pessoa? Sim. Mas ela está principalmente a serviço do espiritismo. Então, isso é algo também que a gente precisa ter consciência para que a gente possa evitar ruídos de comunicação. Então, o próximo slide, Lilian, para a gente prosseguir. Então, se a gente está a serviço do espiritismo, qual é o objetivo do espiritismo? Então, se a gente vai se comunicar, se a gente vai fazer uma comunicação de que vai ter um almoço fraterno no nosso centro, essa comunicação está dentro de um meio espírita, de um movimento espírita, e esse almoço está dentro de um contexto espírita, ela precisa estar em coerência com o objetivo do espiritismo. E qual é o objetivo do espiritismo? E isso é uma resposta que ela também é muito ampla, tá? Eu vou trazer aqui alguns recortes, mas em vários momentos a gente vai encontrar frases que vão nos ajudar a ampliar esse conhecimento. Então, próximo slide aqui, vamos lá. O objetivo do espiritismo é fazer melhores aqueles que o compreendam. Então, é Allan Kardec, na Revista Espírita. Então, o objetivo do espiritismo é fazer melhores aqueles que o compreendam. Então, se a nossa comunicação é espírita, ela tem que ter em mente que ela vai ter que estar ajudando que essa pessoa esteja no processo de quê? De melhoramento, de crescimento, de compreensão da doutrina espírita. Então, a gente já vai pensando se um cartaz, por exemplo, de um almoço fraterno, pode ser também um cartaz que esteja auxiliando a gente a se tornar uma pessoa melhor. Será? É um cartaz meramente informativo, mas é uma ação talvez apenas para arrecadar fundos. Né? Eu faço um almoço fraterno só para arrecadar dinheiro para o centro. Mas, como nós estamos num ambiente espírita, a gente não pode nunca perder uma oportunidade de auxiliar no melhoramento da humanidade, de auxiliar no melhoramento. Então, toda a nossa comunicação precisa refletir nisso. Próximo slide. E aí o Kardec continua, né? No livro O Espiritismo na sua expressão mais simples, ele fala: o objetivo essencial do espiritismo é melhorar os homens no que concerne ao seu progresso moral e intelectual.
Então, a gente vai vendo cada vez mais a nossa responsabilidade nas nossas ações. Nós estamos a serviço do Espiritismo. Só que a gente fica com tantas tarefas para trabalhar nesse serviço que, às vezes, a gente esquece, né? A gente acha que o nosso trabalho é fazer o cartaz, é fazer a postagem, é fazer a reunião, é abrir o centro, é fechar o centro, é limpar o centro, quando, na verdade, tudo isso são meios para que a gente possa auxiliar os homens no progresso moral e intelectual. Se a gente não tiver com essa base muito firme, a gente se perde nos processos. A gente se esquece, se esvai, e aí a gente começa a praticar ações mecânicas, rotineiras, que não estão mais servindo para o progresso da humanidade, né? Elas estão preenchendo espaço, preenchendo calendário, preenchendo papel, e a comunicação é uma ação que corre muito risco da gente perder esse espírito, né? Esse objetivo da doutrina espírita. Mais uma reflexãozinha de Kardec aqui no próximo slide. Vamos ver aqui, ó. E aí, no Obras Póstumas, o Kardec ele traz o seguinte: a doutrina espírita não se limita a preparar o homem para o futuro, forma-o também para o presente, para a sociedade. Melhorando-se moralmente, os homens prepararão na terra o reinado da paz e da fraternidade. Então, todo o nosso trabalho da comunicação é um trabalho de preparação do reino da paz e da fraternidade. Ainda pode estar um pouco muito, talvez, assim, abstrato isso, mas a gente vai chegar para exemplos mais concretos. Mas se a gente não tiver essa base muito clara, principalmente nos trabalhadores da comunicação, por quê? Porque a gente vê muito isso assim, chama aquele jovem que sabe mexer na internet. Mas será que esse jovem, eu estou dando a ele a oportunidade de estudar a doutrina espírita, ou eu estou utilizando ele só como uma pessoa técnica? Entendeu? Então, a gente precisa se conscientizar disso, que o trabalho de comunicação, porque se a pessoa não tiver esse olhar, a gente pode ter grandes atropelos aí na comunicação. Vamos seguir mais um slide. E aí, no Manual de Comunicação da FEB, eles dizem o seguinte: toda comunicação social espírita deve caracterizar-se pelo propósito prioritário de promover a doutrina espírita, sua mensagem, seus princípios e seus benefícios, sem a preocupação de destaque para a pessoa que a promove. É necessária que ela cresça e que eu diminua. Então, a mensagem, os princípios da doutrina espírita têm que estar acima das pessoas. Quando eu vou fazer um cartaz, o que é mais importante? A foto do palestrante ou o tema? A gente precisa pensar nisso, né? Então, a gente tem visto aí cartazes, por exemplo, que a foto do palestrante parece um popstar, né? As pessoas pegam aqueles modelos de cartaz, que é modelo do Canvas, que serve para a gente fazer todo tipo de cartaz, desde cartaz de cinema. Se eu quiser fazer um filme, né, eu destaco aquele ator. Aí eu pego aquele modelo de cartaz, que é para cinema, e faço uma palestra. Aí eu promovo aquela pessoa. E qual é o tema? Não sei, né? O tema não é importante. Então, são questões que a gente vai precisando refletir, né? Porque que o tema é importante? Porque o tema vai ajudar no melhoramento progressivo da humanidade. E aí, a gente vai trazer vários recortes para que a gente possa ampliar essa reflexão. Vamos para o próximo slide. O próximo slide já vai trazer aqui uma questão sobre o contexto da comunicação. Nós estamos hoje aqui no SEU, né, no Conselho Espírita de Unificação. Nós temos também o Reunir, mas eu estou fazendo um recorte do SEU. O que é o SEU? Né? O SEU é uma reunião de casas espíritas. Vamos passar aqui para o próximo slide. E o que é a casa espírita? Né? É uma reunião de pessoas. Qual é o coração da casa espírita? Vamos para o próximo slide. É o espírita. Então, um SEU é uma reunião de instituições, mas as instituições são reuniões de pessoas. E as pessoas são espíritos imortais, cheios de sentimentos, cheios de questões, né? Então, quando a gente vai trabalhar na comunicação,
a gente tem que lembrar desse contexto, né? Do contexto de estar falando com pessoas. O Leopoldo Machado falava muito, né? Espiritismo vivo para vivos. Então, a comunicação é viva de pessoas para pessoas. Muitas vezes a gente usa muitas siglas, né? O seu, reunir, o Sérgio, o Ereu, o seu, mas ali, dentro daquelas siglas, estão inseridas pessoas. Então, a gente não pode esquecer disso, né? Que a nossa comunicação se dá de coração para coração. E aí a gente prossegue. E aí eu vou pedir para vocês abrirem os microfones aqui, e eu vou dar um exemplo. Imagina que esse é uma ilustração para um cartaz de uma palestra espírita. Qual é o tema da palestra espírita? O que vocês estão vendo aí? Finados. O que mais? Luto. Luto. Guerra. E aí? Dor, muita dor, né? Dor. Dor. De uma maneira geral. Dor é bom, é dor. Como é que vocês se sentem? Saudade. Maldade, saudade, né? Saudade, é. O que vocês sentem quando vê esse cartaz? Peso. Peso. Não, Porque, tristeza. assim, eu fico assim, Tristeza. piedade, né? Piedade diante da dor do outro. Agora vamos para o próximo slide. Que tema seria? Amparo espiritual. Anjo guardião. Não poderia ser finados? Também. Também. Não poderia ser guerra? Morte? Pode. Todas aquelas palavras que nós usamos anterior? Poderia, não poderia? Influência Poderia dos também. espíritos no pensamento. Opa, boa. Porque a gente Influência. sempre usa essa questão 459 para falar do lado negativo. E a influência é mais do positivo. Pode ser também. E aí, como é que vocês sentem quando vocês veem essa imagem? Eu sinto assim sei lá, uma coisa boa, né? Assim, uma companhia. A presença de um ente querido é tão bom, né? Então, a gente vai vendo que se a pessoa que está na comunicação está atenta, a imagem que ela escolhe para ilustrar um cartaz, para dar um exemplo de uma palestra, pode ter uma influência enorme na questão emocional da pessoa que recebe e na questão espiritual. Porque, ainda mais agora que os nossos cartazes eles estão seguindo no WhatsApp. O que significa isso? São imagens que a gente vai receber na nossa casa. Né? Às vezes a gente abre o WhatsApp antes de tomar o café da manhã, acorda de manhã, já abre logo as mensagens. Né? Aquelas imagens já vão chegar logo no nosso quarto, na nossa cama, na nossa primeira coisa do dia. Né? Então, a gente precisa pensar exatamente isso, né? No fundamento da mensagem. Se eu estou divulgando uma doutrina consoladora, se eu estou querendo que as pessoas melhorem, se eu estou divulgando uma mensagem de amor, eu preciso pensar. É claro que em alguns momentos eu vou precisar usar aquela imagem anterior, mas a gente precisa ter muita responsabilidade do quando, como usar. E aí vai exigir da gente um bom senso. E aí a gente vai ver agora umas imagens que continuam sendo... Todas elas são a mesma imagem, são a mesma mensagem, mas ela pode ser transmitida de várias imagens. Vamos ver a próxima. Olha aqui, ó. Mesma coisa que a da anterior. Mas, se a pessoa não é espírita, ela vê essa imagem. Se a pessoa é espírita, vamos ver a outra. Olha aqui, ó. Olha que imagem linda, né? Como é gostoso pensar nisso, né? Vamos ver a próxima. Olha aqui. Né? Vamos para a próxima. Olha essa aqui também é muito gostosa, né? E aí, eu acho que essa é a última. Vamos para a próxima. Aqui, vamos ver o que a gente vai ter aqui. Nossa, essa é pesada. Essa eu já vi também cartaz espírita, de palestra espírita. E eu fico pensando assim, né? Quantas ideias uma imagem dessa não pode suscitar? Eu até não dou esse estudo assim para todo mundo, porque essas imagens aqui podem ser muito perturbadoras. Né? A gente está num momento assim, eu vou pedir para passar para a gente não fixar muito nessa imagem. Mas essas questões, eu me lembro muito do Divaldo falando que quando ele fez o livro
Não é Sexo e Destino, não, gente. É um dos Sexo e livros dele. Obsessão. Sexo e Obsessão. E a imagem que foi escolhida foi a imagem da serpente, de uma pintura de Adão e Eva. E ele disse que como foi difícil esse processo da imagem, porque foi apresentada para ele várias imagens, e ele pensava, nossa, essa imagem vai perturbar quem estiver lendo o livro. Né? A capa de um livro espírita pode perturbar o leitor. Né? Então, vamos passar para a próxima imagem. Então, tá. Então, tudo isso, gente, são reflexões que a gente precisa ter, digamos assim, sobre o processo de comunicação, para que a gente possa evitar todas as distorções. Né? Prosseguindo, eu vou trazer aqui um conceito, que é divulgação, ato, processo ou efeito de tornar pública alguma coisa, dar conhecimento, difusão, propagação. Então, quando a gente fala em divulgação, eu quero divulgar a doutrina espírita, eu quero divulgar um evento, eu quero divulgar uma ação, né? Eu preciso tornar isso público, eu preciso pegar o meu cartaz e colocar nos meios de comunicação, eu preciso fazer isso chegar. Isso é a divulgação. Mas, quando a gente fala em comunicação, a gente está falando em algo mais amplo. Né? E aí vamos para o próximo slide. Então, assim, a divulgação vai ampliar o nosso conhecimento uns sobre os outros. Então, se eu divulgo, por exemplo, o meu Facebook, o meu nome, onde eu moro, o que eu faço, né? A gente está ampliando o conhecimento. Se a gente divulga que vai ter uma palestra, a gente está ampliando, né, conhecimento. Mas comunicação, vamos para o próximo slide. Né? Comunicação... Não, volta lá. Né? Divulgação amplia. A aproximação permite identificação. Então, para a gente fazer comunicação, não é só tornar público. A gente precisa ter o quê? Um processo de identificação. A gente precisa começar a se tornar próximos. Próximos não precisa ser fisicamente, virtualmente nós podemos estar próximos. Né? Então, por exemplo, assim, quando eu olho a imagem que a Maria Emília colocou, ela colocou ali uma imagem de fundo de um sol, eu acho que tem um mar ali, né? Andréia, por que você colocou essa imagem? Não, sabe o que é? É que, eu vou te falar, essa imagem está aí desde quarta-feira. Daí, quarta-feira, dei uma palestra sobre o tema ressurreição e reencarnação, foi até para o CAI, e a imagem usada no cartaz foi essa. Aí eu achei a imagem tão bonita, e como eu ia dar palestra, eu coloquei, aí eu deixei a imagem aí, porque dá essa ideia de infinito, entendeu? Na minha concepção, eu falei assim, gente, cabe para o cartaz, porque dá essa ideia de infinito. E a forma como eu abordei o tema, a imagem estava se comunicando também. Eu não escolho imagens por escolher, não. Até quando eu vou dar palestra, eu tenho essa preocupação. Até quando você bota seu fundo de tela. Exatamente. O que eu quero comunicar? E aí você está comunicando, porque a gente olha para você... isso aí. A gente olha para você e percebe, olha lá, o que a Maria Emília está buscando. Já a Lilian, eu também diria que a Lilian também está buscando uma imagem de infinito. Lilian, por que você colocou essa imagem? Porque eu adoro esse assunto, pluralidade dos mundos habitados. E hoje... Quando eu vi essa imagem, eu adoro essa imagem. E hoje ela vai trabalhar o Camille Flammarion, que tem tudo a ver com esse assunto. Exatamente, é verdade. Esse assunto. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Exatamente ele, porque eu não conhecia muito bem. O que será? Sabe o que é, Beto? Eu venho numa tradição da psicanálise. E o inconsciente, ele se comunica. Exato. Entendeu? Eu parto desse pressuposto, que a gente pensa que não, mas ele se comunica. Ele coloca isso. Tudo fala. A nossa postura fala, a nossa roupa fala, a nossa tom de voz fala, as palavras, tudo está dizendo alguma coisa sobre a gente, nosso gestual, né? Mas olha como é bom quando a gente começa a se aproximar. Então, quando eu já sei que a Lília vai fazer uma palestra sobre Camille Flammarion, daqui agora
até o final dessa encarnação, quando eu ouvi falar de Camille Flammarion, eu já vou lembrar da Lilian. Eu já ganhei mais uma peça do quebra-cabeça ali e mais um carinho pela Lilian. Eu já ganhei mais um carinho nessa identificação, nesse processo de identificação. Então, a gente fazer comunicação exige da gente mais do que apenas uma divulgação. Voltando àquilo, né? Se Jesus falou que os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, se a gente precisa se comunicar para ajudar o outro a melhorar, a crescer, a evoluir, tudo isso vai influenciando e o nosso olhar, a nossa percepção de fazer um trabalho de comunicação já vai mudando. Então, quanto mais próximos nós estivermos, mais nós vamos nos identificar e melhor nós vamos nos comunicar. Vamos para o próximo slide. Comunicação, tornar comum, transmitir, receber ideias, mensagens, etc. Então, gente, a partir de agora, a gente precisa ter isso muito claro, né? Comunicação e a divulgação são diferentes. Antes, a gente tinha muito essa preocupação de divulgação. Eu preciso tornar público, mas agora eu não preciso só tornar público, eu preciso transmitir e receber ideias, mensagens. Ô, Roberto, preciso trocar, fala. Eu sou testemunha disso, que eu sou do tempo da antiga divulgação, com Gilca Fernandes. Então, a preocupação eram os cartazes, era passar a coisa, né? E a gente, então, e tinha muitas colocações na época, mas se limitava realmente a isso, né? E aí eu trabalhei muito, né? Brigando para que as casas colocassem murais, porque tinha que ter o cartaz no mural, né? Mas não havia essa identificação. A gente transmitia a mensagem, mas não conseguia sensibilizar muitas vezes. Exato, e, às vezes, exato. O trabalho, Roberto, era bem divulgado, mas na hora não aparecia quase ninguém. E a gente ficava, puxa vida, porque faltava esse elemento que você está passando aí agora. Valeu. Então, valeu para uma época, foi um trabalho intenso, e hoje a gente está aqui é fruto desse empenho, né? Dessas pessoas que trabalharam na divulgação. Não está errado, trabalharam muito bem, fizeram até, se duvidar, muito mais comunicação do que a gente hoje, com esse esclarecimento todo, está fazendo, né? Mas é importante a gente perceber isso, que a gente não vai se comunicar sem trocar. E a gente vai aprofundar isso. Vamos lá, a próxima slide. Então, comunicação, habilidade ou capacidade de estabelecer um diálogo. Aquilo que permite acesso entre lugares, passagem, união, ligação entre duas mais coisas, indivíduos. Então, a gente não vai se comunicar se não existir essa ligação. O cartaz vai estar ali, colado na parede. Se eu não tenho uma identificação com aquele cartaz, se eu não tenho relação com aquele cartaz, se eu não me relaciono com aquilo, eu vou passar e não vou ver. Não vou ver. Não vou ler. Quantas mensagens chegam no WhatsApp que a gente já vai logo deletando, né? Não me interessa. Né? E aí cabe a gente perguntar, porque a gente está num momento de excesso de informação, excesso de mensagem, excesso de lives, né? Muitas lives, a gente agora está até reduzindo. Mas o que está acontecendo? O que está faltando? A gente fala tanto e parece que a gente não está ouvindo, que a mensagem não chega, que alguma coisa está errada. Onde é que a gente está errando? Né? Porque a gente não está atento nesse trabalho de estabelecer essa união. Então, a gente não vai conseguir se comunicar enquanto a gente não conseguir estabelecer esse canal, essa ponte, né? Esse acesso no coração do outro. Vamos para o próximo slide. A comunicação estabelece trocas, cria pontes, proporciona união, estimula auxílio mútuo, a participação. Então, gente, comunicação tem que ser uma ponte. Ponte de mão dupla, tem que ser de lá para cá. Eu tenho que estar ouvindo. Então, a gente vai falar mais sobre isso, mas já adiantando. Se eu vou me comunicar com um centro espírita, que eu estou oferecendo uma capacitação, será que esse centro espírita quer essa capacitação? Será que eles estão interessados nessa capacitação? Será que eles estão buscando essa capacitação? Será que
que essa capacitação é aquilo que eles estão necessitando? Se eu não sei nada sobre isso, se eu não sei quem é o centro, eu não sei como é que funciona o centro, essa nossa comunicação vai ser muito primária, né? Então, vamos para o próximo slide. Eu posso falar uma coisinha sobre Fala, isso, pode falar. importante? Assim, isso também, isso que você falou é muito importante, e também saber a comunidade em que a gente faz parte, qual é o bairro, essas coisas. Por exemplo, o bairro que eu moro, o bairro Jabu, é um bairro pequeno, quem conhece a Zona Oeste sabe, e é tipo uma cidade do interior, que a gente se conhece, os vizinhos, todo mundo das ruas, a gente se conhece, fulano sabe quem é ciclano, essas coisas. E a nossa casa é pequena, e as pessoas que participam fazem parte dessa comunidade, então essa proximidade é importante. Entendeu? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu, quarta-feira, cheguei no centro, quem abriu o centro foram as trabalhadoras. Eu não pude chegar cedo, a outra diretora também não, e a outra não, aí pedi para uma abrir, e falei, chegaram as outras lá. Quando eu cheguei, elas estavam todas animadas, tinha umas 5 lá ou 6, arrumando o centro, elas estavam todas animadas, combinando de fazer um mutirão na casa. Isso nunca tinha acontecido antes. Eu falei, legal, combina aí, vamos ver o que faz. Porque a gente começou, a pandemia foi legal com isso, estando trabalhando online, a gente se aproximou mais e a gente começou a trabalhar essa característica que é fundamental aqui no bairro, entendeu? Então, a gente vizinha, tem que... entendeu? Porque, olha, se a gente não conhece com quem a gente está falando, a gente não vai falar a linguagem da pessoa. Então, por exemplo, um estudo para jovens é diferente de um estudo para idosos. Uhum. É outra linguagem, né? Então, se a gente não sabe o que pensa aquela pessoa que está ouvindo a mensagem, não tem comunicação. Então, por exemplo, eu preciso saber o bairro. Se eu vou marcar uma reunião pública, eu preciso saber que horas é o último ônibus que passa naquela região. Né? Às vezes o ônibus mudou de horário. Isso aconteceu muito. O último ônibus é 9 horas da noite, agora ele passou para 8h30. E aí? O que eu faço? Né? Preciso mudar o horário da reunião pública. Preciso saber que metade da reunião pública vai sair na metade da reunião, porque elas têm aquilo. Então, eu preciso conhecer, né? Eu preciso saber, por exemplo, que livros, né, as pessoas leem. Se eu pegar uma pesquisa, já falei isso aí muitas vezes, né? E eu colocar um papelzinho, papel mesmo, botar assim: quais desses livros você já leu? Livro dos Espíritos, Gênesis, Evangelho. Eu já tenho um conhecimento completamente diferente na hora de fazer minhas palestras. Se eu quero botar Gênesis e eu percebo que as pessoas ainda não leram nem o Livro dos Espíritos, eu começo a falar assim, meu Deus. Ou então, o que você pensa sobre esse assunto? E aí você pega aborto, drogas, assuntos desses. Pode ser que eu esteja preparando uma palestra sobre aborto, partindo do princípio que 100% do meu público tem conhecimento já sobre isso e é contrário ao aborto, é a favor da vida. E aí tem palestrante que vai dar estudo e descobre o seguinte, que o grupo é todo a favor do aborto e é espírita. Tem palestrante que vai dar estudo para jovens e diz assim, nossa, eu fui dar estudo naquela mocidade e esses jovens são a favor do aborto. E aí você não preparou um estudo para isso. Né? Então, a gente, às vezes, é surpreendido pela nossa ingenuidade. Né? Mas se a gente está ali para esclarecer, a gente precisa saber quais são as dúvidas, quais são as demandas, quais são as questões, tudo isso eu preciso saber. Eu preciso saber a escolaridade do nosso público, eu preciso saber a realidade social deles. Né? Se eu vou fazer um cartaz de família, imagina, né? Eu fiz um trabalho, eu participei de um trabalho, nós estávamos conversando no grupo de trabalho, né? E aí, sobre casamento. Eu sou solteiro, mas todas as pessoas que estavam ali eram casadas, eram 6 pessoas, estavam no segundo casamento. Aí você pensa assim, poxa, todos eles no segundo casamento, como é que você dá um estudo de família para os filhos desses participantes? Tem várias famílias aí envolvidas, né? Então, conforme eu vou conhecendo, eu vou eliminando ruídos. Aí eu trouxe aqui uma questão que é bem técnica, que é assim, só para a gente deixar isso mais claro, né? Principais tipos de ruídos de comunicação. Ruídos físicos, que é desde barulho durante a mensagem, ou, por exemplo, se eu mando um cartaz e o cartaz não está com uma definição muito boa, a letra está pequena. Né? Isso
é algo que a gente precisa muito evitar. Por exemplo, eu estou aqui fazendo esse estudo, eu não sei se tem alguém no celular, no Zoom. Por exemplo, eu fiz essa letra aqui, eu espero que no celular a pessoa consiga ler. Mas se o celular da pessoa for muito pequeno, às vezes eu projetar a mensagem, a pessoa não vai conseguir ler, né? Então eu tenho que ter essa... Ah, vou projetar a mensagem aqui no Zoom. Aí eu pego e coloco lá aquele texto do PowerPoint que nem no computador a gente não consegue ler. Imagina quem está no celular para ler aquilo, né? Imagina se tem algum deficiente visual. O deficiente visual não é o cego, mas é aquela pessoa que tem dificuldade de visão, que ela não consegue ler com letra pequena. Então, se eu quero me comunicar com a pessoa, eu preciso fazer essas concessões todas, né? Se eu quero que as pessoas leiam a mensagem tem que estar numa letra legível para aquela pessoa que está do outro lado. Senão a pessoa não vai ler, né? Então, esses são físicos, né? Fisiológico já vai da questão muito da pessoa, né? Se a pessoa está passando mal durante a mensagem, se está muito calor, se está... Então, imagina, eu vou fazer uma palestra, né? Uma vez eu fui num centro que a gente ia ter uma atividade. Foi... gente, não vou lembrar exatamente o dia que foi, mas era muito, muito, muito calor. Então, nós tínhamos 2 horas de palestra e depois um lanche. Foi em Bangu, né? Não foi em Bangu, não. Porque Bangu é muito calor. Olha, eu acho que foi Itaperu, num desses lugares. E aí a pessoa falou o seguinte: olha só, os ventiladores estão muito ruins, está todo mundo passando mal. Você se incomoda de falar, em vez de 2 horas, meia hora, e a gente já parte para o lanche? Olha que decisão difícil do diretor de falar isso com uma pessoa que vai dar palestra. Mas pensa bem. Depois de meia hora de calor, será que as pessoas vão estar ouvindo? Fica todo mundo se abanando, se levantando para o banheiro beber água, ninguém aguenta mais. Então, a gente tem que ter esse bom senso, né? Cadeira é ruim, né? Eu não vou botar as pessoas sentadas mais de 1 hora naquela cadeira que é ruim, né? Então, a gente... eu estou há muito tempo... Dá um intervalo, as pessoas irem no banheiro, relaxarem, voltarem. Então, esse ambiente precisa, né? Ou então aquele palestrante que o microfone está quebrado, a voz da pessoa é baixa, ela continua insistindo em falar e ninguém está ouvindo, mas continua todo mundo lá. Muda a ordem, reúne as cadeiras mais para próximo, faz uma outra configuração. Mas a gente não pode perder a mensagem por causa de uma postura que a gente imagina que é a correta, né? Tudo isso vão causando ruídos semânticos. Não adianta eu falar de uma linguagem técnica. Então, assim, isso também tem sido uma outra coisa que eu percebo, por exemplo. Se eu vou falar sobre um assunto técnico, né? Eu vou falar sobre drogas. Eu chamo um médico. Aí eu chamo um médico para falar para as mães que são assistidas. Quando eu falo assistidas, não é no tempo pejorativo. Mas de pessoas que, por exemplo, não têm nem o 2º grau. Aí vem aquela pessoa cheia de termos técnicos. Elas não vão entender. Elas não vão entender, né? Se a gente pegar os textos do Evangelho, só as frases que são todas invertidas, os jovens não estão conseguindo entender. Eu tenho que ler a frase e explicar para ele daquela maneira, sujeito, verbo, predicado, para ele poder entender, né? Vinde a mim, todos vós que sofrem. O que Jesus está querendo dizer com isso? Vocês que estão sofrendo, venham até a mim, que eu vou dar o consolo. Eu preciso começar a trabalhar isso, né? A gente tem muitas vezes atavismo de que os textos são sagrados, então eu não posso mexer, né? Então a gente às vezes tem uma tradução que é uma linguagem culta, que está corretíssima, que a gente não precisa mudar o livro dos Espíritos, não precisa mudar o Evangelho, mas quando eu vou fazer uma explanação e eu ler a frase, eu preciso tornar essa frase acessível ao meu público, senão não adianta, né? E cada vez está sendo mais difícil, porque os jovens, eu não estou falando jovens de comunidade, não. Eu estou falando jovens de faculdade, estão com dificuldade de ler os livros espíritas, entendeu? Porque está criando-se uma separação muito grande, né? Ainda mais com a internet, a linguagem está muito clara e acessível. Então, a gente precisa pensar cada vez mais em como trabalhar essas questões semânticas. Mas os nossos principais ruídos de comunicação no movimento espírita são os psicológicos. Falei uma coisa, o outro entendeu outra. Falei uma coisa, por que que isso acontece, gente?
Então, isso aqui era um estudo só sobre isso, né? Dá para a gente ficar horas falando sobre isso. E o que a gente mais tem visto no movimento espírita e no mundo são as falhas de comunicação pelos estados psicológicos. Por quê? Pelos estados de ânimo das pessoas, pelos preconceitos das pessoas, né? Pelas ideias pré-concebidas. Então, quando a gente vai se comunicar, eu tenho que pensar em como está aquela pessoa que vai receber essa mensagem. Às vezes, é melhor silenciar do que comunicar uma mensagem que vai trazer ruído. Né? Às vezes, a gente pensa assim, a doutrina espírita é consoladora. Eu vou jogando a doutrina espírita. Jogo a doutrina espírita. Mas não estou consolando. Né? Não está chegando. Por quê? Porque o estado de ânimo daquela pessoa não está em condições. Né? O José Grosso, uma vez, deu uma mensagem que ele falou assim, Jandira, conversa isso com os trabalhadores, era do Comércio, mas não conversa por e-mail, não. Chama por um café com bolo. Olha que diferença, né? Às vezes a gente precisa sentar, tomar um café com aquela pessoa, aliviar as tensões daquele grupo, para depois comunicar e trocar. Porque nós estamos num momento de muita polarização, de muito estresse, de muito cansaço físico, cansaço mental. Então, a gente vem de um dia de trabalho muito estafante, problemas na família. Olha, os espíritas estão com uma série de problemas assim infinitos. Se a gente for numa reunião e perguntar aqui, quem aqui acabou de perder um parente próximo? Vários vão levantar a mão. Quem aqui tem um parente próximo que está com câncer, que está com uma doença grave? Quem aqui está com uma doença grave? Se a gente fizer essas perguntas, vai levar o susto. Quantos trabalhadores estão na nossa equipe com dores atrozes e eu não estou com sentimento para olhar e saber que ele está passando por um problema? E aí eu quero resolver uma série de questões do calendário disso e eu não tenho tempo para lá e dar um abraço naquela pessoa. Né? Eu estava conversando com uma pessoa do Sul que eles fizeram uma pesquisa. Era o seguinte, do Centro Espírita, eles estão retornando ao presencial e eles perguntaram ao centro, quem está disponível para retornar? 80% de disponibilidade. Depois ele fez a pergunta, e quem gostaria de retornar? Só 60% gostaria de retornar. Aí já é um alerta. Espera aí, o que está acontecendo? Se eu só faço a pergunta, quem está disponível para retornar, 80% vai dizer que sim. Aí eu já idealizo todo um trabalho com 80% do trabalhadores voltando. Quando eu faço a pergunta, quem está com disposição para retornar, e só 60% me diz que sim, está com disposição, aí eu tenho que perguntar, retornar ao quê? Ao presencial? E aí, quando foi conversar com os trabalhadores, sabe o que eles disseram? Que eles podem até voltar para o presencial, mas eles não querem retornar ao que eles estavam vivendo antes do centro. Aí a gente vai ver um problema de comunicação. A palavra retorno pode significar muitas coisas. E o que a gente tem visto muito depois da pandemia é que as pessoas estão mudando de emprego, estão mudando de cidade, estão indo morar mais perto da família, estão mudando de casamento. Nós estamos num momento em que as pessoas estão sentindo assim, olha, aqueles problemas que eu estava vivendo, a Isabel levanta a mão, vou passar para a Isabel, aqueles problemas que eu já estava vivendo, eu não quero mais viver, né? Nem no centro espírita. Então, eu não quero mais o centro espírita como eu estava vendo, eu quero ver no centro espírita de uma maneira diferente, mais leve, mais alegre, mais sensível, mais família. Eu estava trabalhando exaustivamente no centro espírita e não estava me consolando. Então, isso eu não quero retornar. Então, tudo isso trazem questões na nossa comunicação. Fala, Isabel. Boa tarde. Mas isso aí também não seria um pouco de comodismo das pessoas, no sentido de que o centro vai voltar. Poxa, estava tão bom eu assistir as palestras dentro de casa, e assim, não... Então, assim, isso é uma opinião, né? Será que também, assim, às vezes é um pouco de comodismo das pessoas de não quererem voltar, porque se acostumaram esses 2 anos e pouco de pandemia, está dentro da sua casa, aí chegou... O que você pensa assim, a respeito disso? Me entra um pouquinho também?
Olha só, antigamente a gente dizia que comodismo era aquelas pessoas que são trabalhadoras e que não querem se capacitar. Poxa, são muito cômodas, né? Estão trabalhando. Agora, a gente hoje já está dizendo assim, se só vier trabalhar, já está demais, já é bom para a gente, né? Porque cada vez a gente vai vendo que realmente a gente vai se acomodando. Mas a gente tem que ir no X da questão. Se a pessoa está preferindo ficar em casa e o centro espírita presencial não está sendo atrativo, é um direito dela. E aí, o que eu faço? Cabe a mim construir, quem está na coordenação, construir um centro presencial que consiga atingir aquele coração, tocar aquele coração nas necessidades dele. A gente não vai obrigar ninguém a nada, né? Mas a gente tem que entender que as coisas mudaram e que, por exemplo, assim, é muito difícil para alguém que saía do trabalho e ia para o centro espírita assistir a palestra, ia jantar depois, agora ela vai para casa, janta e assiste a palestra online. Como ela diz assim, como é muito melhor para mim, como muito mais confortável, né? Aí o que a gente pode dizer para essa pessoa? Poxa, procura um centro mais próximo do seu trabalho. Poxa, então talvez o centro tenha que ter uma cantina. Poxa, eu não sei, a gente vai ter que começar a pensar agora no atendimento daquela pessoa, mas principalmente no atendimento dos trabalhadores, porque se os frequentadores não quererem voltar, a gente até entende, mas os trabalhadores não quererem vir, sinal de que alguma coisa está acontecendo ali, entendeu? Então, assim, o comodismo é uma hipótese, mas tem outras, né? E aí a gente só vai saber se a gente realmente se comunicar, sentar e conversar e descobrir que talvez o nosso centro, a partir de agora, tenha que ser diferente. A gente tem falado muito em modelos mistos, modelos híbridos, né, de trabalho, online e presencial. Mas a gente percebe que cada vez mais o presencial só vai fazer sentido se a troca, se a gente receber no presencial aquilo que a gente não consegue receber no online. Várias coisas. Então, por exemplo, a questão mediúnica. Por mais que eu fale da irradiação, o passe presencial não é igual à irradiação online. Não é a mesma coisa. Então, eu preciso receber um passe, sim. A gente reclamava tanto daquelas pessoas que queriam passe, mas a gente precisa do passe, né? O abraço, esse contato físico, embora a pandemia tenha nos atrapalhado, ele também só é possível no presencial. O embora a gente também atendimento possa ser fraterno, vendedor né, online. Roberto? Fala, O atendimento fraterno, a pessoa quer conversar com a outra, a casa espírita oferecendo, é um ótimo item, né? Exato. Eu posso fazer atendimento online, né? O CVV está aí pelo telefone, mas não é a mesma coisa. Então, agora, por exemplo, se eu sou de um centro presencial, em que eu estou lá 10 anos, né? Imagina o frequentador, está 10 anos no centro. Alguém sabe qual é o dia do aniversário do frequentador? Não. Alguém sabe como é que está a família do frequentador? Não. Aí o frequentador some, eu não tenho nenhum telefone, nenhum WhatsApp para saber, para desejar um Feliz Natal. Ele vai querer voltar para esse centro? Será? Entendeu? E o trabalhador, eu sou trabalhador há 10 anos dessa casa, desencarnou um parente meu, não recebi uma mensagem de solidariedade dos trabalhadores da casa. Isso também está acontecendo. Onde esses laços de amizade não foram construídos, as pessoas estão repensando. Será que é nesse centro que eu vou ficar? Né? Então, a gente está vendo por quê? Porque conteúdo doutrinário, a gente pode ter uma biblioteca, a gente pode ter online, a gente pode ter sozinho, pela Rádio Rio de Janeiro, mas consolo, evangelização, exige troca, existe o lado humano. Esse lado não pode prescindir. Se a gente tira esse lado humano das nossas atividades, da própria comunicação, então a gente não tem por que pertencer, né? Então a gente precisa trabalhar esse pertencimento. E os ruídos da comunicação também vão ocorrer muito quando não existe esse espírito de pertencimento. Uma coisa que aconteceu na pandemia, gente, já estou caminhando para o final, tá? Uma coisa que aconteceu na pandemia, ficou muito louco quando você começava a transmitir uma palestra no YouTube e agora estava cheio de visualizações, né? A minha reunião pública tinha 20 pessoas
participando. Mas agora eu tenho 100 pessoas participando. Eu tenho pessoa da Nova Zelândia, eu tenho pessoa de Portugal, eu tenho pessoas... Olha que legal! Mas essas 100 pessoas eu conheço? Eu estou ali para acolher? Elas são só um númerozinho, um like, né? Será que essa troca foi valiosa? Será que não era melhor eu continuar com 20 pessoas no YouTube, que eram as mesmas 20 pessoas da minha casa espírita, sabendo quem elas são, elas com problema financeiro podendo pedir ajuda, elas podendo pedir remédio, podendo conversar, podendo... Então, se a gente não estabelecer isso, principalmente nas casas pequenas, porque numa casa grande isso é mais difícil, mas às vezes uma casa pequena não tem motivo para, por exemplo, a gente não conhecer o nome das pessoas. A gente fazer parte de um grupo jazz de 15 pessoas e não saber o nome de todo mundo, não saber a data de aniversário de todo mundo, não saber como é que estão as pessoas, não ter um caderninho de troca, né? Então, tudo isso é importante. Acho que já são os últimos slides, vamos ver aqui. Para a gente já ir finalizando, a gente precisa trabalhar um conceito, que é um conceito que cada vez mais as empresas estão trabalhando, que é a comunicação empática, a arte de dar no coração. Isabel, você queria falar mais um pouco ou você só não baixou a mão? Se quiser falar, pode falar. Ok, então vamos continuar. Esqueci de baixar a mão. Tá. A arte de dar com o coração. Então, a nossa comunicação, né? A gente já viu que comunicação por si só é troca. A gente precisa saber com quem eu estou falando, eu preciso falar na língua da pessoa, eu preciso conhecer a história da pessoa, a pessoa precisa estar me ouvindo, predisposta a me ouvir. Mas se a gente quiser além, a gente vai ter um outro olhar. A gente vai comunicar com empatia. E aí, para a gente finalizar, vamos para o próximo slide. Então, esse aqui é a pessoa que criou esse termo, né? Um psicólogo, Marshall Rosenberg. Mas vamos passar para a próxima, tá? Próximo slide. Que vai dizer aqui os elementos para que a gente possa ser empático. O primeiro dele é observar sem avaliar e sem fazer julgamento. Espíritas, atentai, né? A gente tem o hábito de fazer o julgamento até na hora que vai ler uma mensagem. Abre uma página, olha, essa mensagem é para você, né? Para em casa, abre uma mensagem, fala, eu vou levar essa mensagem aqui para fulano, que fulano está precisando ouvir isso aqui. Olha o julgamento, né? Olha eu julgando o outro, né? Então, ouvir sem julgar, sem querer criticar o outro. Perceber como estamos nos sentindo no processo de comunicação. Estamos feridos? Estamos alegres? Como é que eu estou indo para o centro, gente? Estou indo com alegria? Estou com mágoa? Estou com rancor? Eu vou lá, mas eu não me dou bem com esse presidente do centro. Eu não me dou bem com esse grupo de trabalhadores. A gente não consegue fazer esses trabalhos. Há 10 anos que a gente tenta, né? Então, como é que a gente está? Se eu estou com rancor, se eu estou com mágoa, eu vou passar esse rancor e essa mágoa em tudo que eu estiver fazendo. Por mais que eu diga que eu não quero... A Joana de Ângeles fala, né, da preocupação do ser e do parecer. A gente tem muita preocupação em parecer, mas não adianta, né? A gente é aquilo que a gente é. Então, os lábios falam do que está cheio o coração. Então, se a gente não se preocupar em resolver as nossas questões de ânimo, não fizer atividades para que os trabalhadores estejam alegres, para que o público esteja alegre, para que o público esteja acolhido, para que o público esteja sensibilizado, a gente não vai conseguir passar a mensagem, né? Identificar quais de nossas necessidades e a dos outros estão relacionadas no processo de comunicação e com os sentimentos que identificamos. Quais são as necessidades? Então, assim, eu vou fazer uma programação, vou montar um monte de temas aqui de palestras, mas o que esse público quer ouvir? Né? O que eles estão precisando? Eu estudei por exemplo, a Lilian vai dar um estudo hoje sobre... como é que é o nome que eu esqueci? Que fez o discurso no Camille Flammarion. Camille Flammarion. Qual é a necessidade do público de ouvir falar sobre Camille Flammarion? Lilian, você já se perguntou? Por que você vai fazer esse tema? Camille Flammarion, ele foi um grande amigo do Kardec, né?
ele amou tanto Kardec que ele fez um discurso enorme no velório de Kardec. Então, falar de Camille Flammarion é falar de alguém que amou Kardec, que amou muito essa doutrina e que amou muito esses assuntos do espaço, de outras coisas. Então, você pode falar com muita alegria, muito amor nessa palestra, né? Como é que você está? Se for a Lília que vou falar sobre Camille Flammarion, que gosta do assunto, essa palestra vai ser uma palestra feliz, vai ser uma palestra. Agora, se é aquele tema assim, tá bom, me deram esse tema, eu não gosto de nada desse assunto, sem nada. Ai, aí a gente fala assim, droga, me deram esse tema, eu vou estudar, mas vou falar. O que a gente vai passar? Mas a gente vai precisar identificar no público onde que a gente vai criar essa conexão com o público e o Camille Flammarion, porque senão a gente vai falar e eles não vão ouvir, né? Qual a necessidade deles nesse processo? Qual é o gancho que a gente vai trazer ali, né? Porque algum gancho a gente vai encontrar, e não importa o tema, qualquer tema, a gente consegue, só que a gente tem que encontrar ali qual é o ponto que vai estabelecer essa ponte, né? E aí vem outra coisa interessantíssima no processo de comunicação empática, que é o seguinte: o que esperamos que a outra pessoa faça para enriquecer a vida, tanto dela quanto a nossa? A maneira de colocar isso em prática seria através de um pedido muito específico. Então, o que essa comunicação vai enriquecer a vida da pessoa e enriquecer a nossa vida? Se essa comunicação não vai enriquecer a vida dos dois, não vai trazer crescimento, não vai trazer melhoramento para a humanidade, não existe o porquê ter essa comunicação. Então, se a gente vai fazer um cartaz, se a gente vai fazer uma palestra, se a gente vai dar um aviso, se a gente vai botar uma mensagem no WhatsApp, a gente vai pensar nisso, né? No que isso está ajudando a vida das pessoas. Eu vou dar um exemplo, já para a gente caminhar para o final, que é o seguinte, né? A gente, no Instagram do Sérgio, recebe todo tipo de comentário, de alegria, de crítica, de reclamação. Quando a gente coloca as postagens que depois vocês vão lá no Instagram da Sandra Borba. A gente só não tem repostado porque ela tem parado de postar. O Instagram da Sandra Borba é assim, é uma flor, é sempre uma imagem de uma flor e uma frase consoladora. Quando a gente posta isso, são os que dão maior número de visualizações e likes, porque as pessoas repassam muito isso, né? E uma vez uma senhorinha falou assim, que ela, uma idosa, que ela estava pensando em suicídio. E ela recebeu no WhatsApp dela uma mensagem dessas, que era uma flor e uma frase. E aquilo fez tão bem a ela, né? E aí um dia alguém botou assim: vocês do Sérgio são os alienados que ficam colocando essas florzinhas aí, essas mensagens, quando o mundo está se acabando. Tem feminicídio, tem estupro, tem violência, tem não sei o quê. Não está nada bem e vocês não estão falando sobre esse assunto. E aí, a gente foi lá no WhatsApp, no Instagram dessa pessoa, né? Tá ela lá bebendo e rindo. Aí você fica pensando, como é fácil, né? Eu estou lá bebendo com os amigos e rindo, querendo falar dos problemas. Mas aquela senhorinha que está lá sozinha, cuja única palavra de consolo vai ser aquela florzinha, eu quero tirar dela. Então, eu tenho que entender muito bem qual é o momento de trazer determinadas questões, determinados debates, né? A gente precisa tratar dos temas da sociedade, a gente precisa tratar dos assuntos, mas eu preciso ter delicadeza e bom senso de avaliar tudo isso, porque senão eu começo a só fomentar discussões que começam a trazer muitas dores, perturbações, revoltas e não traz consolo nenhum, né? Não traz calma no coração, né? Não enriquece, né? A gente hoje está num momento muito que todo mundo quer se posicionar. Eu quero dar uma colaboração, uma contribuição, eu quero falar, quero gritar. Mas esse nosso grito está trazendo enriquecimento para a humanidade, para a vida dos outros, para as pessoas. Então, são essas as questões que a gente precisa ter quando a gente for fazer esse trabalho de comunicação. Quando a gente está no no Conselho Espírita, a gente está falando com as casas. Mas uma das questões que a gente escuta muito é a dificuldade de se comunicar com as casas e trazer as casas para o próximo dos seus. Na nossa experiência, para trazer isso somente pelo amor, pela amizade, pelo laço, né? Quando existe esse laço de amizade, esse laço de amor, esse amor pela doutrina,
a gente consegue se unir. Quanto mais burocrático a gente pode ter o melhor regimento, o melhor estatuto, a melhor regra, se não tem, né, essa empatia na comunicação, se não tem esse sentimento na comunicação, se não tem esse propósito, essa comunicação não existe. A gente não está falando a mesma língua, a gente está presente na reunião, já olhando para o relógio, dizendo, não aguento mais uma reunião, não aguento mais reunião, todo dia tem reunião, estamos cheios de reunião. Quando essa reunião é feliz, a gente diz, que bom que foi reencontrar essas pessoas, que bom que foi participar desse grupo, que bom que estar 10 anos participando desse centro, participando desse movimento, participando desse grupo. Então, a gente, depois da pandemia, está nessa época de nos revermos, né? Reavaliarmos o processo e modificarmos a nossa maneira de trabalhar. Gente, vamos encerrar aqui. Pode fechar os slides. Eu acho que talvez tivesse alguma outra, são as funções da comunicação, mas a gente pode encerrar nesse momento. E aí, eu queria ouvir de vocês vão continuar a reunião, não é isso? Isso, nós vamos continuar pelo Conselho, aí com especificamente o 29º seu. Então, né? 29º tem uma pauta. Tem. E aí eu pergunto para vocês, essa reflexão pode modificar o andamento da reunião de vocês ou não? Sempre. Depende. Sempre, eu também vejo assim. Não Será? só na reunião, na casa, nas nossas atividades, né? Eu acho que em tudo a gente está dentro dessa... Olha, adorei as colocações aqui, vou rever de novo, né? E nós estamos, inclusive, com o nosso companheiro presidente aqui, né, do João Batista, e a gente observa quantas coisas a gente pode elaborar, fazer, né, colocar em prática, tentar, né? Muito legal. Não, eu acho, Roberto, que sempre é possível fazer mudanças, né? Esse ano, por exemplo, no Conselho, a gente está tentando uma abordagem diferente, porque esse primeiro momento, quando a gente tem essa reflexão sobre algum tema voltado para os trabalhos da Casa Espírita, também começou esse ano, né? Na verdade, é o 4º ou 5º mês que a gente está fazendo. E a gente ainda está naquele... Você vê que a gente não consegue ainda agregar as pessoas para ouvirem, se bem que fica lá no YouTube e o pessoal vai poder ver depois e tal, né? Eu vou dizer para vocês são um dos conselhos que eu mais admiro, porque são os que têm a maior participação nas atividades do movimento, que conseguem uma maior integração, que estão muito avançados em muitas coisas. Eu imagino que vocês devem dizer assim, vocês que estão vivendo aí, como a gente tem problema, como está difícil, como é complicado. Mas quem está de fora, né, a gente vê, por exemplo, em que não comparece ninguém, nenhum centro, ninguém consegue se comunicar, não consegue se reunir, não consegue ter pessoas, as pessoas não comparecem, né? Eu olho, às vezes, as reuniões, por exemplo, a gente tem reunião em que o 29º, o 28º, o 27º seu, eles têm, assim, 80% de presença das casas adesas. A gente olha outros conselhos que são 3% de presença, 0%, né? A reunião do seu não foi nenhuma casa, foi pessoas de outros seus para poder ajudar aquele seu. Então, assim, o caminho vocês já estão, né? O caminho vocês já estão. E uma coisa que eu reparo muito é que vocês têm esse trabalho acolhedor. Vocês têm um carinho, sim. É visível de quem está de fora que existe nessa região um carinho muito grande, desde a divulgação, quando a gente sabe do encontrão de crianças, a gente recebe aquele... A gente já sente aquele aviso assim, o encontrão, as crianças vão se reunir. Aí, às vezes, escuta assim, poxa, ainda está tão difícil fazer o encontrão, mas ele ainda existe, né? Quando começaram esses encontrões, várias regiões faziam. A gente vê os encontros regionais de jovem, com Gevita, com Ju, com Jeb, várias regiões estão acabando, né? Então, assim, essa manutenção dos trabalhos com a relação afetiva é algo que a gente precisa observar, entender e saber explicar. Vocês precisam começar a explicar para os outros como é que vocês conseguem criar esses laços afetivos.
Porque vocês dominam essa situação, embora vocês não percebam, outras pessoas não conseguem, outros seus não estão conseguindo. Então, que na reunião de vocês, eu já estou saindo, eu queria pedir muito assim para vocês, que vocês continuem com esse carinho que vocês têm uns pelos outros. Não deixem que a burocracia esfrie essa relação, né? Diminua essa relação. Não importa quais problemas vocês vão discutir aí, né? Que eles sejam sempre assim, nesse clima de pessoas que podem confiar uma nas outras, né? A gente já está no finalzinho do planeta de provas e expiações, né? São os últimos minutos, né? Nós estamos aqui. Vamos ficar aqui firme, né? No sermão profético, Jesus fala assim, né? No fim dos tempos, quem estiver no alto, não desça, porque se descer, não vai conseguir subir. Então, quem estiver aí no trabalho, na hora da reunião, quem estiver assim, se estressou um pouquinho, respira e volta para o pensamento elevado. É verdade. Porque se a gente baixar, na atualidade, no fim dos tempos, a gente se irrita, briga e vai embora, e perde o trabalho, perde a encarnação, né? Perde a encarnação por causa de um minuto que a gente se estressa, né? Então, nesse tempo de manter a vibração elevada, manter o sentimento elevado, manter a compreensão elevada, assim, né? Então, gente, eu que agradeço. Muitos de vocês eu vou ver amanhã lá no CEU, e depois eu vou voltar aqui um dia, porque eu quero conversar com vocês e estudar esse lado fraterno dessa região, porque outras regiões precisam conhecer esse lado fraterno, que a gente precisa assim, colocar no papel. O que a gente faz de diferente? Sim? Por que essa região consegue ser fraterna e outros não estão conseguindo? A gente tem que ter explicação para isso, tem que ter indícios, tá bom? Ô, Roberto, tem que ser presencial para ter o lanche. Senão... Concordo. Aí vai ficar legal. Roberto, vamos ver, de repente, se você tiver um tempo, para vir numa reunião nossa de prévia de encontro. Aí você vai perceber o porquê. Entendeu? Por exemplo, mês julho, a gente tem a prévia de encontro da Congeb, que vai ser o primeiro momento em que a gente vai estar todo mundo junto. Exato. E aí, o encontro... Ele não é só o final, né? O encontro é o processo todo. Exatamente, isso. O processo de encontro é um processo de evangelização nossa, né? É um processo de integração nossa. A gente se integra pelo trabalho, né? Se integrar pelo trabalho é a melhor coisa. É ali que a gente vê na prática as nossas falhas de comunicação, a nossa evangelização, quanto estamos evangelizados. Esse processo tem que ser maravilhoso, porque ele é mais legal do que o encontro em si. O encontro vai se realizar, mas se a gente faz aquele antes, durante, depois bom, aí tudo funciona, né? Isso é uma outra coisa maravilhosa. Tá bom, gente, eu vou pedir só o seguinte, então, para a gente fazer uma prece para encerrar, para vocês darem prosseguimento a outra atividade. E eu queria receber a prece de vocês desse grupo aí tão amoroso. Faz, Regina. Faço sim. Vamos fazer. Então, queridos amigos, vamos unir nossos corações, vamos embalar o nosso amigo Roberto nessas vibrações de amor, para que ele realmente se sinta fortalecido e dê continuidade à sua tarefa tão importante para o nosso movimento espírita, que traz assim reflexos importantíssimos na nossa casa e em nossos corações, como espíritas que somos. Jesus, amigo querido, envolva cada um de nós, a cada uma das nossas casas, da nossa região, assim como todas as casas do nosso estado, assim como o nosso conselho, e todos os trabalhadores, Senhor, desta tua seara. Que nos sentamos fortalecidos, que possamos manter o entusiasmo, a alegria de servir contigo. Fica conosco, Jesus, e muito obrigada pela oportunidade que nos foi concedida neste momento. Que assim seja. Obrigado, Roberto. Muita paz, tudo de bom. Paulo, eu vou te mandar um recadinho, que é se você... Não sei se amanhã você vai estar no CEU. Se você estiver...